Seja bem-vindo mais uma vez à série O Evangelho de João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu sempre repito no início de cada apresentação isto: escolho o Evangelho de João por ser o mais espiritualizado de todos os 4 evangelhos. O João, normalmente, ele apresenta o Cristo. É um evangelho feito de uma forma universal, um pouco diferente dos outros, os sinópticos, diferente. O Marcos, ele escreve quase que para os romanos, pragmático, de ação, mostrando Jesus o servidor. O Lucas, naquela cultura, naquela linguagem bonita dos gregos, ele escreve mostrando o ser perfeito, o homem perfeito. O Mateus, na linguagem lá dos hebreus, chamando a atenção que Jesus é o mesmo Messias previsto no Velho Testamento. É o mesmo Cristo que os profetas, que entre parênteses você leia médio no lugar de profetas, que está dizendo que Jesus é o mesmo Cristo. O Espiritismo, que é a chave para que possamos entender esse fenômeno gigante, esse sábio inigualável que é Jesus. Ele é a chave para o entendimento. E o Inconsciente Puro, que é um trabalho que eu peguei do professor Jorge Andréa, que ele chama a atenção do inconsciente atual, o inconsciente passado, arcaico e o inconsciente puro. O inconsciente puro seria a essência divina de cada um de nós. E aí nós vamos entender que você compreendendo o Cristo, você está compreendendo Deus. Por isso que Jesus disse: eu vim ensinar o que o Pai quer que ensine. Entendendo o inconsciente puro do Cristo, você entende as possibilidades imensas do seu inconsciente. Aí você vai entender porque o Cristo veio acordar a essência divina de cada um de nós. Mas vamos ainda continuando na sequência. Depois nós voltaremos ainda a falar desse assunto nessa série, o Evangelho de João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. O capítulo de hoje é: alguns gregos desejam ver Jesus. Isto aconteceu, você vai ler no Evangelho traduzido por Ferreira. O Ferreira, que é o mais lido dos evangelhos aqui no Brasil, por isso que eu escolhi de propósito ele, e ele assim escreve no capítulo 12. No capítulo 12, do versículo 20, ele diz: alguns gregos desejam ver Jesus. Lembra que já estava na época da Páscoa, estava na festa, ia começar a festa, aquela festa que Jesus seria preso e seria crucificado. Então estava próximo já da prisão de Jesus. Naturalmente que ainda eles não sabiam. Mas assim que o João Evangelista escreve e o Ferreira traduz, ele diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaide, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a vida, a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou,
ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Aí ela continua, vamos só trabalhar esse primeiro entendimento. Ele disse que estava na época da festa. E os gregos que era portador da maior cultura da época, cultura da filosofia, cultura imensa que os gregos possuíam, e os gregos vieram querer ver Jesus. Saber sobre Jesus já sabiam, agora queriam comprovar. Às vezes, profundo estudioso da cultura dos gregos. Mas Jesus, se você observar, ele vem para fazer o trabalho dele inicialmente naquela região ali de Israel com a Palestina, naquela região. Lógico que o trabalho dele ia extrapolar, ia ser no mundo todo, mas ali é como se fosse uma senha. Eu imagino, por exemplo, não nesse evangelho, em outros evangelhos, tem aquele caso daquela senhora síria-fenícia, que a filha estava com problema, e ela vem e procura Jesus para ajudar, e ele diz, mas não tenho nada a ver com isso, aqui para o meu povo. E ela diz, mas o senhor, até os cachorrinhos recebem sobras. E ele espanta com a fé daquela mulher e ajuda a filha dela. Não é esse assunto que eu não vou falar, porque não é o tema de hoje. Mas ela estranha daquele povo da região. Agora, de novo, vem esses gregos. É como se fosse a senha que o próprio Cristo sabia. Como se o seu trabalho já começa a extrapolar. Vai ser no mundo, mas é como ele diz, mas era a senha. E então, esses gregos procuram inicialmente o Filipe, porque é da Galileia. Entende? Ele diz, procura o Filipe e diz, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, que também como se fosse descendências gregas. Então Filipe e André vai comunicar Jesus. E Jesus respondeu-lhe de uma forma que até os discípulos tomam susto sem entender. Jesus diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Está chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É como se fosse a ceia. Na hora que estrangeiros começaram a vir lhe procurar, agora, para querer lhe ver, agora querer saber de quem é você, é o momento. Ele diz, em verdade vos digo, se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Normalmente é assim. Então é como se dissesse, agora chega a hora da morte física, porque é essa morte física que vai reproduzir igual grãos de trigo, grãos de milho. Ele diz, vai reproduzir, vai produzir, vai dar muitos frutos. Aí ele ainda diz, e os discípulos sem entender isso, o Filipe e o André, ele diz, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. A vida que ele está dizendo é quem ama a vida, dessa vida no fenômeno, na parte que ele está olhando só o lado fenomênico, está olhando só o lado humano, só o lado desta dimensão. Quem tem amor por esse tipo de coisa não vai entender o fenômeno Jesus, o fenômeno Cristo. É preciso você buscar a vida real, que a vida real está em Deus. Esta vida real é que você vai compreender. Aí ele diz assim, se alguém me serve, ou seja, se alguém entra na frequência de Jesus, trabalhando para ele nessa frequência, siga-me, e onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Ele está dizendo: quem servia ao Cristo está servindo a Deus, porque ele veio trazer Deus para a sociedade, para os homens. Ele veio falar de Deus, ensinar Deus, dizer que nós podemos acordar a essência divina que está dentro de cada um de nós. Ele veio para acordar essa essência divina, esse tesouro inigualável que está dentro de cada um. A ele acrescenta, porque ele sabe que está chegando os momentos. Os discípulos ainda não entendem. Ele diz: agora está angustiada a minha alma. Porque um jovem de 33 anos que vai morrer daquele jeito, ele diz: está angustiada a minha alma. E que direi eu? Ele diz: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ele diz: vou falar isto. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Ele sabia que ele veio com esse propósito, e isso era importante, essa glorificação dele. A morte na cruz seria o êxito maior de Jesus nesse momento, porque é aí que ia acordar a sociedade, como até hoje tem um número grande que acorda pelo exemplo da cruz. E Jesus, é muito estranho o exemplo dele. O nascimento é o nascimento no berço, numa manjedoura. A morte desse comandante do planeta na cruz é uma lição muito forte. Ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda glorificarei. A voz do alto dizendo: eu já glorifiquei e ainda glorificarei. No entendimento do Espiritismo, quem estuda mediunidade, quem estuda o livro dos médiuns, quem estuda os trabalhos que Allan Kardec organizou com essa pleia de espírito, debaixo do comando do Espírito da Verdade, que na realidade é o próprio Cristo que comandou, sabe que a voz que escreveu é um fenômeno desconhecido no Espiritismo, como fenômeno, esses fenômenos de voz direta, de materialização de voz direta. Isso é conhecido, discutido no meio espírita. É só pegar o livro dos médiuns e você vai entender isto. E a voz dizendo: eu glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, tinha uma multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia: tinha havido um trovão. As pessoas: será que foi um trovão? Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E então explicou Jesus: não foi a mim que veio esta voz. Jesus já conhecia isso tudo. Não foi a mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Vocês que precisam saber que Deus existe. Vocês que precisam saber que o Pai sempre está em comunicação direta com cada um de nós. Nós temos um Pai dentro de nós e tem um Pai fora de nós o tempo todo. O Pai está com os filhos é que se afastam do Pai. Ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele está chamando a atenção da morte que ele vai ter. E eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando ele for para a cruz, ele está dizendo: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É como Jesus vai atrair todos. A força magnética de Jesus, o magnetismo dele, ele vai atrair todos para ele, porque ele veio para isto. Isso dizia, significando que o gênero de morte que estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido que a lei que um Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o filho do homem seja levantado? As pessoas não entendiam. Diz: ele é o Cristo pelo jeito que está fazendo, mas diz que o Cristo vai permanecer para sempre. Como é que ele está dizendo que vai ser levantado? Que este filho do homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por pouco a luz estará com você. Andai enquanto tende a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz,
crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Jesus dessas coisas retirando-se e ocultou-se deles. Ele está chamando a atenção que ele é a luz. A luz, ele veio refletir a luz de Deus, é a luz dele, mas nós também temos a luz de Deus, só a única coisa é que nós não trabalhamos ainda para que essa luz pudesse refletir. Ele veio para ensinar e as pessoas não entendiam, escutavam a voz, como já escutou outra parte, escutou a voz quando João Batista ia batizar Jesus, ele escuta também a voz ele escutou várias vezes, escuta a voz lá no Tabor, quando Jesus faz aquele fenômeno de transfiguração, que é um fenômeno mediúnico, bem estudado isto, que chama a atenção. No fenômeno de transfiguração aparece quem? Aparece o Elias e o Moisés. O Elias, que é o mesmo João Batista, aparece chamando a atenção da imortalidade, que o Espírito não morre, que o Moisés continua vivo, que o Elias continua vivo e que todos continuam vivos, porque Jesus, as pessoas ficam tão impressionadas de Jesus não morreu. Claro que Jesus não morreu, como também nós não morreremos, morre só o corpo e o Espírito continua, e ele está chamando a atenção. Agora ele sabe que o momento é muito importante, e os gregos é como se fosse ali o aviso, a senha, chegou a hora. E Jesus ali chama a atenção dos discípulos, chama a atenção do Filipe, do André, e ele se afasta para fazer prece, porque ele sabe que o momento agora vai culminar todo o trabalho dele. Jesus vem para ensinar, é o professor da humanidade. E esse professor, infelizmente, continua sendo visto só como chefe religioso. Jesus é o chefe, eu já falei isso em outras vezes. Você só vai entender o Cristo quando entender Jesus é o chefe de todo o planeta, de toda essa nossa constelação. Jesus é o chefe da religião, da filosofia, da arte, da política, da ciência, social e etc, e etc, etc. Você entende isto? Quando você pega o Espiritismo, você começa a entender esse Cristo. Mas quem olha Jesus como Deus, aí fica diferente de entender. Ele é um, o Pai é outro. Você quer entender desse jeito, mas... E aí confunde. Jesus é o nosso irmão mais velho, de tantas sabedorias. Então aqui nessa lição dos gregos é como se fosse a ceia. Ele dizendo, é preciso o milho, o trigo, o grão morrer, para que possa nascer muitos grãos de trigo. Então é preciso, às vezes, você morrer no seu entendimento da parte egóica, o seu entendimento que seu inconsciente passado, atual, a cultura que você tem é transitória. O que é permanente é o inconsciente puro que você tem. O que é permanente é a parte divina que está dentro de você. Você é filho de Deus. E na hora que você acorda para isso, você acorda para a vida, para a essência da vida. Então, nessa série, eu gostaria que chamar a atenção de você entender que você é filho de Deus. Você tem essa essência divina com você. Jesus é o professor, ele está chamando a atenção. Na hora que você compreende isto, a força egóica agora não tem o valor que até então. As coisas que você valorizava nesse mundo, você entende quando Salomão diz que é tudo ilusão, a maioria é ilusão. O que é verdadeiro mesmo é a essência divina, é Deus que está dentro de você. É a verdade que está em Deus e que o Cristo veio acordar essa verdade. Essa daí é verdadeira. Acorde para essa verdade, para essa vida que está dentro de você. E aí você vai começar a admirar esse professor com bilhões de anos na nossa frente, que vem ensinar as lições de sabedoria imensa. Conhecer o Evangelho de João é conhecer o Cristo. E conhecer o Cristo é conhecer o potencial imenso
que tem dentro de você, porque também nós temos o Cristo dentro de nós, a essência divina dentro de nós. E Jesus veio para acordar esta vida, por isso que ele disse: vim para dar vida, vida em abundância. Meu irmão, que Deus te guarde, te proteja, você e sua família. Muita sorte e muita paz.